Minha saudação aos irmãos e às irmãs, aos desencarnados aqui presentes e ao Mestre Jesus, porque eu sempre repito em todas as palestras, aonde nós estivermos reunidos, como disse Jesus, em nome do Pai e de Jesus, Ele estará no nosso meio. Eu tenho a convicção dessa afirmação, que Ele não nos abandona e Ele nos acompanha. O tema de hoje é: a morte não é o fim. Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele praticamente nos conduziu a um momento e a uma circunstância sublime. Kardec colocou para nós de que a morte não existe. Por que a morte não existe? Não existe porque esse véu, esse mistério se conseguiu decifrar através do quê? Da comunicação com o mundo espiritual, a comunicação com os espíritos, a imortalidade da alma. A morte sempre foi, para todos nós, um grande mistério. Mas a morte, ela não é o aniquilamento total. Ela não é o fim de tudo. Porque isto, além de ser uma ideia materialista, pura, ela se chocaria com a nossa crença da existência de Deus e do amor divino. A maior demonstração e prova do amor de Deus por nós, e eu peço aos irmãos e às irmãs muita atenção com o que eu vou dizer, porque aparentemente é algo que se choca com aquilo que comumente acontece quando nós perdemos um ente querido, quando nós perdemos alguém das nossas relações. Isso nos abate, nos debilita, nos entristece profundamente. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, a maior prova do amor de Deus é a morte do corpo físico. Corpo físico que vira pó. Qual o sentido de nós estarmos aqui, neste plano, nesta vida material, mas nós não podemos nos esquecer, nós somos seres espirituais. Nós não somos seres materiais. Nós estamos aqui transitoriamente. Nós estamos aqui numa passagem apenas. E o amor de Deus que nos envolve é porque Deus, na sua infinita sabedoria, no seu infinito amor, Ele deseja, Ele quer que nós evoluamos. A evolução é o que nós necessitamos. E a evolução do ser humano não se faz em uma vida, em duas, em três vidas. Este amor
ele é tão grandioso, ele é tão extraordinário e por vezes incompreensível para nós, que nós não conseguimos entender que este momento de dor é um momento de renovação, o momento em que nós saímos desse plano e nós partimos para um plano espiritual para lá prosseguir o nosso caminho. Mas eu faço aqui uma colocação com muita firmeza, com muita ênfase para vocês, que devemos refletir profundamente. Ninguém que morre fisicamente, ninguém que morre se transforma em santo, ou se transforma num espírito, num demônio, entre aspas. Nós partimos para o mundo espiritual, deixando o invólucro carnal aqui na terra, que vai virar pó. Nós partimos com a nossa bagagem, com as nossas inclinações, com as nossas maneiras de ser e de agir, com nossos familiares, com nossos amigos, com as pessoas com que trabalhamos, com o mundo. Assim que nós partimos para o mundo espiritual, lá nós seremos da mesma essência do que somos aqui na terra. Qual a função, qual o desejo das pessoas no mundo terreno, nesta vida corporal? Qual o desejo? O desejo é de ter excelente saúde, o desejo é de ter uma boa situação financeira, o desejo é de ter paz, o desejo é de conquistar patrimônio, enfim. Todas são situações materiais, situações que passam, que trocam de mãos, A única coisa, os únicos valores e sentimentos que permanecem e eles vão conosco e retornam é aquilo que nós tivermos no coração e no espírito. Quem morre, volta, e quem nasce, parte. O morrer, ele é absolutamente, é um eclipse, ele não é definitivo. Nós perderemos o CPF, o nome, a filiação, mas o espírito continua. A vida prossegue. A vida, como dizia André Luiz, a vida não cessa. Ela é o jogo escuro das ilusões. Nós, nesse plano, temos necessidades de ordem materiais, necessidades que nós temos que atender, nós temos que trabalhar, nós temos que construir situações de ordem pessoal, familiar, afetiva. Mas, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos, a grande construção, a construção mais bela, a construção mais extraordinária, a construção mais duradoura, a que não morre jamais e que nos aproxima dos mundos espirituais superiores, aquela que nos deixa muito próximo e ligados a Jesus e a Deus, é a construção
que se faz internamente. Aquilo que nós construímos através do sentimento mais belo, mais nobre, mais extraordinário, em que as pessoas falam e falam e falam muito, mas sentem muito pouco. Esse sentimento, ele tem a força de todos os oceanos. Esse sentimento tem a força de todos os ciclones. Esse sentimento, ele percorre o universo e ele atinge até o infinito. O sentimento que nós aprendemos, que nos foi trazido pelo Mestre Jesus na sua estada aqui na terra. Esse sentimento que eu falo é o sentimento mais belo que existe, é o amor. Eu falo do amor. O amor que é compreensão, o amor que é respeito, o amor que é renúncia, o amor que é dedicação, o amor que é o companheiro que nunca vai nos abandonar se nós soubermos sentir no íntimo da alma, no âmago do coração, a beleza de amar. Meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, a morte é um momento muito breve que o espírito sai do corpo e prossegue. Não vos esqueçais do que eu gostaria de afirmar. Nós nos reencontraremos. Nós haveremos de nos rever em muitas ocasiões, seja aqui na terra, seja no mundo espiritual. Portanto, cultivar o bem, os gestos nobres, superar aquilo que é a lepra, que é o câncer, que é o maior mal da humanidade, que é o egoísmo e o orgulho. O egoísmo e o orgulho que as pessoas, pela vida na terra, pelos problemas da terra e pela forma errada de encarar o mundo, as pessoas que querem ter vantagens, que querem pisar nos outros, que querem, enfim, buscar o quê? Apenas glórias, títulos e dinheiro. E para isso, o egoísmo e o orgulho são os maiores aliados. Mas chega um momento que, por mais rico, por mais poderoso, por mais glórias ou títulos que tenha, um dia tudo acaba. E aquele espírito deixa o corpo e vai ao mundo espiritual. E lá ele tem o choque, porque lá não existe dinheiro, lá não se chega por glórias e não se chega por títulos. Nós, quando deixamos o corpo físico, nós chegamos ao mundo espiritual com a nossa verdadeira essência, com o que nós somos, com o que de bondade, de amor, de respeito, de acolhimento, de fraternidade e também daquilo
que eu sempre digo nas minhas modestas palestras, naquilo que é, por assim dizer, quase igual ao amor, que é a caridade. A caridade não apenas material, a caridade moral. A caridade, ela é tão infinita, e eu já disse numa palestra aqui, que Jesus, no momento mais doloroso da sua estada na terra, no momento mais de sofrimento corporal, na cruz, no Calvário, naquela degradação que fizeram com o corpo de Jesus, na hora mais difícil, ele teve uma atitude que foi um gesto de caridade moral absolutamente infinito e belo. Foi quando, a segundos antes de expirar na cruz, quando os anjos já se aproximavam para conduzi-lo, para ampará-lo, eis que surge um anjo solitário que se aproxima e coloca o ouvido próximo aos lábios de Jesus. E Jesus disse: vai depressa, Judas acaba de se suicidar. E o anjo parte rápido e Jesus expira. Este anjo solitário era o anjo da caridade. O anjo da caridade. Jesus, no último segundo da sua vida na terra, ele teve o gesto nobre da caridade com aquele que o havia traído e entregue para ser dilacerado e destruído fisicamente. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos uma oportunidade ímpar, uma oportunidade que não se repetirá, de estar aqui na terra, vivenciando todas as situações que uma criatura humana pode vivenciar. O que nós temos que fazer nessas horas, nesses dias, nesses meses e nesses anos? Saber que um dia nós vamos morrer. Um dia nós vamos morrer. E eu pergunto, e os outros dias? E os outros dias que nós não vamos morrer? O que nós vamos fazer da nossa vida? Qual o sentido que vamos dar à nossa vida? Apenas trabalhar? Apenas ter uma família? Apenas gozar dos prazeres que a vida oferece? Podemos fazer tudo isso, sim. Sim. Mas tudo isto tem um viés secundário se nós pensarmos que nós vamos atravessar os milênios, nós vamos atravessar os séculos. Nenhum de nós que está aqui estará morto
daqui a 50, daqui a 100, daqui a 200 anos, daqui a 1000 anos. Nós deixaremos o corpo material na campa, na tumba, mas o nosso corpo espiritual prossegue e reencarnaremos, porque nós somos espíritos imperfeitos, todos nós, especialmente quem vos fala. Aqui e em nenhum lugar do mundo existe um espírito perfeito, porque se tivesse, aqui eu pediria desculpa, não deveria estar aqui, deveria estar no mundo superior. Nós vivemos num plano, num planeta de provas e expiações, porque nós somos seres imperfeitos, mas a caminho de uma evolução, e esta evolução está nos sendo proporcionada com a bênção da vida, com a bênção da vida que Jesus, que Deus nos proporcionou. Por isso, por uma razão lógica, por uma razão óbvia, eu não falo para pessoas que vão viver mais 5 anos, mais 10, mais 15, mais 20, mais 50 anos. Eu falo para pessoas que são espíritos imortais. Todos nós aqui somos espíritos imortais. E nós temos um compromisso com a nossa evolução, com a nossa melhoria. Nós temos um compromisso em ser hoje melhores que ontem e amanhã melhores que hoje. Este é o nosso compromisso. Para tanto e para isso, nós devemos entender, compreender e afastar de nós o câncer do egoísmo, do orgulho, dos ciúmes, da inveja, da maledicência. Nós temos que pensar no bem, agir no bem, fazer o bem. O resto, Deus vigia. Deus vigia. Eu faço uma outra afirmação para cada um de vocês. Eu tenho certeza do que vou dizer a todos vocês. Em qualquer dor, em qualquer sofrimento, em qualquer situação que cada um de vocês enfrentarem ou tiverem que enfrentar na vida, podem ter a certeza que isto foi para a evolução e o aperfeiçoamento de cada um de nós. E jamais Deus, Jesus, que é o governador da terra, na hora certa, no momento certo, nós teremos a resposta. É que nós, seres imperfeitos, nós queremos coisas, nós pedimos coisas e nós recebemos o que precisamos, o que se precisa, o que se necessita. Eu tenho certeza, e eu não falo só por mim, eu tenho certeza que se cada um de vocês conversarem com o seu coração e se lembrarem de situações da vida de vocês, eu tenho certeza que determinadas coisas que vocês pediram e que não aconteceu aquilo, o tempo lá na frente mostrou que aquilo que aconteceu bem depois é que era o melhor. E aquilo que se queria não era o melhor.
há um plano divino para cada um de nós. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém tem mais privilégio que ninguém no mundo espiritual. Os privilégios da terra, as vantagens da terra, as mazelas da terra, as misérias da terra, isto tudo passará. Deus, Ele é misericordioso, mas Ele é justo. Justo. Tudo virá a seu tempo. E o tempo não é apenas o tempo limitado desta vida, é o tempo de todas as vidas que nós teremos. Hoje, quando cada um de vocês retornar a vossas residências e refletirem um pouco e pensarem um pouco na modestas palavras que eu estou deixando aqui com todas as forças do meu coração, eu tenho certeza de que vocês vão refletir e compreender que o nosso destino é o destino do bem, de agir bem, de fazer o bem. A morte, nenhum de nós quer, a morte física. Todos nós aqui estamos com saúde, estamos bem, independente da idade. E nós devemos cuidar da nossa saúde, do nosso corpo e viver o máximo de tempo possível aqui na terra e usufruir das coisas boas, dignas, que o mundo, que a terra pode nos oferecer. Vocês já pensaram o que é um abraço fraternal de um filho, de uma filha, de um avô, de uma avó, de um casal? O abraço que nós possamos dar, sentindo naquele abraço toda a energia de amor que Deus impregnou o mundo e que a maldade humana, lamentavelmente, no nosso planeta, deturpa, conspurca e procura destruir. Que cada um de nós possa ser aquele pequeno pirilampo que emite uma luz, que é a luz do sentimento de fraternidade, do bem, do amor. Que a nossa espiritualidade seja desenvolvida também ao lado das condições que nós temos, o talento que recebemos, as qualidades que possuímos para evoluir. Que possa Jesus vos acompanhar no retorno ao lar e nos dias que se seguirem. E repito mais uma vez, me despedindo de vocês e agradecendo a atenção e a compreensão com as palavras que eu vos digo de alma para alma. Nós transcendemos ao tempo, nós passamos do tempo. Jesus veio à terra e nos apontou o caminho. Deus, o Pai, Ele
nos ama incondicionalmente. Nós temos que ter fé e conduzir nossa vida nessa estrada do bem. Por mais que as dores e os sofrimentos possam nos atingir, porque por alguma razão desta vida ou de vidas pretéritas nós precisamos resgatar esses débitos. E iremos resgatar. Todos nós chegaremos a bom termo. Todos nós faremos a grande viagem rumo ao infinito junto a Deus. A morte, ela não termina com nada, ela não destrói nada, é apenas um corpo que vira pó. Nós seguiremos com a nossa alma, com a nossa luz, com o nosso coração e seremos abençoados e atingiremos a maior meta de um espírito, que é evoluir e poder se aproximar nas regiões de grande e de infinita beleza no mundo espiritual de Deus. Deus nos espera, nos aguarda. Por favor, não vamos falhar a este encontro e nem demorar que esse encontro aconteça. Está em nossas mãos esta vida espiritual que nos aguarda. Muito obrigado e uma boa noite a todos.